Estamos de volta com nosso embate entre obras, É um prazer. onde confrontamos duas obras similares e vemos qual delas é superior à outra. Hoje temos duas animações de artes marciais, Kengan Ashura e Baki Hama. E se você está curioso para ver essa pancadaria deslavada, venha comigo após a vinheta. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Elvio, seu guia no mundo da porradaria real. Venha comigo e se sente na cadeira. E me acompanhe. Para esse embate temos dois representantes de pesos pesados. De um lado do ringue temos Kengan Ashura, vindo de uma série de mangá japonesa escrita por Yabato Sandrovich. Kengan Ashura conta a história de lutas underground brutais chamadas torneios Kengan, onde grande parte das empresas resolvem disputas usando lutadores extremamente habilidosos. No centro da história temos o protagonista Uma Tokita, um lutador misterioso com um talento incrível que segue sua jornada neste mundo violento. O anime Kengan Ashura é uma adaptação da Netflix. Do outro lado do ringue temos Baki Hama, também baseado em um mangá. Escrito e ilustrado por Keisuke Itagaki, a história gira em torno de Baki Hama, um jovem lutador de artes marciais que treina incansavelmente para superar seu pai, Yujiro Hama, considerado o ser mais forte do mundo. Baki Hama é conhecido por suas lutas brutais com personagens musculosos e técnicas de artes marciais variadas. A série também explora temas como a força de vontade e o que significa ser o mais forte. A série animada tem mais de uma versão produzida, mas vamos nos focar na versão adaptada pela Netflix. Visto isso, iremos avaliar a obra por 5 pontos: história, qualidade gráfica, cenas de ação, suspensão de descrença e diversão. E, já ia esquecendo, acompanhe todo o vídeo, pois dessa vez temos um bônus especial ao final. Agora vamos para a luta. Primeiro embate será a história. Em Baki Hama, temos a jornada de Baki para superar seu pai, Yujiro Hama, sendo que esse é o fio condutor para a história. O foco está no desenvolvimento pessoal de Baki, suas lutas contra oponentes cada vez mais fortes e seu aperfeiçoamento. A narrativa é linear, recheada de momentos emocionantes e reveladores sobre o passado de Baki e seus oponentes, sempre referenciando aos treinamentos e explicações quanto à forma de que cada arte marcial foi criada e é utilizada. A relação complexa de Baki com seu pai Yujiro, um ser humano implacável e considerado o mais forte do mundo, às vezes beira questões psicológicas, ora sendo fácil de ser percebida pelo público, ora sendo tão estranha e não parece que seja capaz de aceitarmos que um relacionamento como o dele seja possível de existir. Em Baki não existe propriamente o bem e o mal. Estamos mais para os loucos e os menos loucos por serem os mais fortes. Baki é um lutador desde a infância. Em seu treinamento rigoroso, a ponto dele praticamente viver pela luta, ele não liga muito para seus estudos, etiqueta, convivência social ou romance. Sendo assim, a história de Baki, apesar de fugir da realidade, é bem escrita e segue uma coerência interessante, além de uma narrativa que prende o público para saber como cada oponente será vencido. Em Kengan Ashura, a história se desenrola em torno de um torneio de luta no submundo, similar às lutas dos filmes de artes marciais dos anos 80 e 90. Vamos lá, Leroy! A diferença é que aqui existem patrocinadores, e eles são grandes empresas que usam apostas e selecionam seus lutadores pelo mundo para representá-los nos campeonatos. Basicamente, são disputas entre empresas para decidir quem irá ser o próximo presidente ou se uma dívida vai ser perdoada por meio das lutas, onde competidores representam seus empregadores nas disputas de alto risco. A trama principal é mais complexa e cheia de intrigas políticas. Traições, reviravoltas inesperadas, isso ajuda a manter o espectador preso à obra. Infelizmente, quanto às motivações da maioria dos personagens, estas são bem rasas, indo desde busca por dinheiro e fama, ou vingança, e no entanto sem serem bem trabalhados, ou apresentados tão rapidamente que não cativam quem assiste. Quanto ao protagonista de Kengan, o Uma Tokita, ele tem seu passado misterioso como foco. Isso pode até ser um recurso interessante inicialmente, mas no momento que a história avança e nunca mais é detalhado nada a seu respeito, chega um ponto em que esse recurso se perde e o interesse por ele se perde junto. Faz com que outros personagens secundários se tornem até mais interessantes que o protagonista. Quanto à qualidade gráfica, em Baki Hama temos a animação tradicional, com foco em movimentos fluidos e impacto nas lutas. O estilo é propositalmente exagerado, com músculos hipertrofiados e movimentos exagerados.
transmitindo a brutalidade das lutas e a força sobre-humana dos personagens. Na primeira temporada, temos, porém, algumas cenas que se utilizam do estilo cel shading, e como expliquei no vídeo de confronto dos samurais já feito aqui no canal, é uma forma de 3D que tenta simular a animação tradicional. No entanto, ao misturar as duas, uma hora tradicional, uma hora 3D, acabamos por ter uma aberração visual, criando uma certa estranheza. Ainda bem que esse recurso visual foi usado poucas vezes na segunda temporada, ficando mais restrito aos efeitos visuais dos golpes. As poses típicas de cada arte marcial são marcantes, assim como a representação do calejamento causado por anos de treinos, como os lutadores de jiu-jitsu e suas orelhas grossas apelidadas de couve-flor. Em Kengan Ashura, a animação é mais moderna e detalhada. Diferentemente de Baki, aqui o uso de 3D é o carro-chefe e algumas poucas cenas paradas usam o recurso de animação tradicional. O estilo é menos caricato, mas não muito. Ainda tem vários personagens com físicos descomunais. Tudo aqui se torna um pouco mais realista, mas o efeito 3D nem sempre possibilita que o espectador perceba o impacto dos golpes, onde na maioria das vezes os personagens mais parecem bonecos lutando. A pele e demais áreas do corpo que deveriam ser maleáveis, por vezes parecem blocos compactos, como se fossem feitos de madeira ou plástico. Em outros momentos, os cenários de Kengan são focados nas arenas. Isso com certeza é mais um recurso para reduzir os custos de produção, mesmo que aqui seja melhor do que o que foi feito em Cavaleiros do Zodíaco. Próxima luta, Shun de Andrômeda contra Jabu de Unicórnio. Mas ainda assim são cenários simplistas e sem criatividade. A fluidez nas cenas é boa mesmo com a utilização da CGI, que contribui para o dinamismo e a emoção, pois os golpes são visivelmente mais rápidos e bem coreografados. Mas se não fosse com isso, com certeza a animação de modo geral não se sustentaria. E antes de ir para o próximo tópico, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, caso estejam gostando desse conteúdo. E sigam também nossos parceiros do canal que estão nos links na descrição desse vídeo. Vamos continuar. Cenas de ação. Em Baki Hanma, as lutas são brutais e mais realistas, no quesito efeitos gráficos e danos corporais, com foco em técnicas das artes marciais. O estilo é visceral e direto, com golpes impactantes e sequências de ação empolgantes. Aqui temos ossos quebrando, partes se rasgando ou membros sendo cortados, sendo que assim vale um alerta. Baki não é uma obra para crianças. Ele se foca bastante no gore causado pelos efeitos dos golpes, fora que temos o uso de armas de fogo, espadas, facas, bombas e tudo que se pode pensar. Muitas cenas têm ângulos de câmeras bem variados, que ajudam o dinamismo. Mesmo com a história não sendo das melhores, as cenas de ação são muito boas para a obra e os combates são criativos. Em Kengan Ashura, as lutas são mais coreografadas e acrobáticas, com o uso de poderes especiais. O estilo é dinâmico e estratégico, com foco na variedade de técnicas e habilidades dos lutadores. Aqui existem lutas que os oponentes primeiro se avaliam para somente depois partirem para o confronto. Apesar da estranheza causada pelo estilo 3D, as lutas são frenéticas e as coreografias são chamativas. Muitas lutas se definem por pouco ou passam por reviravoltas. Assim como seu concorrente Baki, em Kengan é muito comum a explicação de como diferentes estilos de artes marciais têm vantagens uns sobre os outros, além de mostrarem estilos de artes marciais pouco conhecidas no mundo. Cada luta de Kengan é focada em resistência, agilidade e força. Se você não gostar do estilo da animação ou da história, com certeza quanto à ação deve ser um atrativo caso goste de competições de luta. Vale lembrar que aqui também não é uma animação infantil. Apesar de menos gore que seu rival, não se engane, pois existem muitas cenas brutais com muita profusão de sangue. Agora vamos para a suspensão de descrença. Embora a série se esforce para manter um nível de realismo nas lutas, com foco na técnica das artes marciais e movimentos críveis, há muitos momentos em que exigem uma dose significante de suspensão de descrença. A força sobre-humana de personagens que são capazes de suportar golpes mortais e se recuperar rapidamente desafia a lógica e a física. O ápice da suspensão de descrença reside no personagem Yujiro Hama, cuja força e habilidades beiram o sobrenatural, como, por exemplo, derrotar um elefante com um único golpe, ou ser mais rápido do que o disparo de uma bala. Temos também exemplos de personagens como Biscuit Oliva, alguém tão forte que o seu corpo é capaz de suportar o disparo de uma escopeta sem quase sofrer danos aparentes. No final das contas, apreciar a obra, você tem que desligar seu cérebro. Simplesmente aceite as bizarrices desse mundo. Em Kengan Ashura temos elementos a mais, como por exemplo poderes especiais, ou mudanças físicas em seus corpos criados
criados pela ciência, mas que fogem completamente ao que é possível ser feito hoje em dia. A série apresenta elementos fantasiosos que também exigem um grau de suspensão de descrença. Personagens como Ryan Curry, com sua força demoníaca, que tem resistência a venenos, o Muteba Ginzega, que tem uma visão infravermelha e a habilidade de camuflagem transcendendo o realismo. Além disso, a presença de técnicas místicas como a Nico Style, de Uma Tokita. Isso é necessário que você se distancie da realidade para apreciar a obra. Outro ponto interessante é que em Baki existem personagens de outros países que falam japonês fluentemente sem explicação. Isso até passa despercebido algumas vezes. Mas em Kengan, por exemplo, todo momento os comentaristas falam coisas como o lutador originário da Birmânia, que treinou toda a sua vida nesse país. Nem sei onde fica a Birmânia, mas acredito que fica muito incrédulo que todos os competidores simplesmente falem a mesma língua ou sejam versados em várias línguas. Isso também ajuda a ter um certo nível de suspensão, e não se sabe qual é a língua principal. Mas mesmo que seja japonês ou inglês, ao ver lutadores que se focaram toda a vida em lutar, não parece muito aceitável que eles sejam poliglotas. E quanto à diversão? Em Baki, o espectador se emociona com as explicações das artes marciais, como nasceram, como evoluíram e com as motivações, ainda que loucas, dos personagens. Cada luta é única e possui desfechos curiosos e surreais. Em Kengan, o espectador entra num mundo de intrigas políticas e no submundo obscuro das lutas secretas. Cada luta é como se fosse um jogo de xadrez, inicialmente avaliando qual a vantagem da arte marcial ou físico do oponente tem sobre o adversário. Muitas das lutas têm coreografias rápidas e intrigantes, mantendo a diversão sempre no alto. Vemos que ambas as obras são muito mais ficcionais do que reais, mas sempre prezando a competição. Sendo assim, se você gosta simplesmente de muita pancadaria, assista os dois, mas no nosso confronto vamos ver quem se saiu melhor. Quanto à história, apesar de ambas serem super cheias de clichês, Baki vence por pouco, por mostrar a questão da busca pelo protagonista em superar o seu pai e sua evolução pessoal. Enquanto em Kengan, o protagonista tem um mistério do seu passado que enrola praticamente a obra toda para mostrar alguma coisa. Então, ponto para Baki. Quanto à qualidade gráfica, outro quase empate. Afinal, Baki, em sua primeira temporada, teve várias inconsistências. Dura desde o começo manteve-se mais linear, mas perde para Baki por conter muitos personagens que parecem bonecos e cenários que são muito pobres em detalhes. Então, ponto para Baki. Quanto às cenas de ação, aqui temos um empate técnico. Baki é mais visceral e mais gore, mas é mais lento. Já em Kengan, as lutas são muito mais rápidas e bem melhor coreografadas. Ambas as formas utilizadas são válidas para suas respectivas narrativas e criam atenção e emoção em cada cena. Sendo assim, ponto para os dois. Quanto à suspensão de descrença, que é outro ponto complicado. Ambas as obras forçam o espectador a desaprender tudo que conhecem sobre física e biologia. Em algumas pessoas, isso não é problema, pois já não sabem mesmo. Então, tranquilo. Mas nesse ponto, em especial, a diferença é tão pouca que temos outro empate técnico. Não é possível apreciar nenhuma das duas obras sem forçar a esquecer como o mundo real funciona. Ponto para os dois. Na diversão. Com relação à diversão, ambas as obras são focadas e direcionadas para públicos muito específicos, aqueles que gostam de ver lutas sem se importar com o resto. Sendo assim, outro empate técnico, a quem goste de Baki, a quem goste de Kengan. Mas, na diversão, as duas obras cumprem bem seu papel e pontuam juntas nesse quesito. Sendo assim, o nosso campeão é Bakihama. Parabéns por ser uma obra tão loucamente divertida. E não esqueci, como prometi, hoje temos um bônus. Sabiam que foi produzido um mangá em homenagem ao aniversário do autor de Baki? O mangá é oficialmente feito pelos autores de Kengan Ashura, onde criaram um crossover das duas obras, mostrando que os dois existem no mesmo universo, inclusive. O mangá conta que a família Tokugawa esteve relacionada na criação das duas arenas, e conta também que os dois organizadores se conhecem e são amigos de longa data. Mas, infelizmente, essa é uma obra curta e conta apenas com um capítulo. Mas querem saber um bônus extra? Sim, aqui na Central Pop é assim. Se é para trazer novidade, a gente traz logo tudo. Pois bem, saibam que a Netflix anunciou a animação do crossover. Isso mesmo, jovem. Em breve poderemos ver esse embate na tela e em uma obra oficial. Aposto que essa notícia já vale seu like e seu comentário. E com isso, encerro mais um vídeo. Fiquem bem e até a próxima.